O esquema, ele não está ligando só às crenças. Ele está ligando também ao que? A sensação que aquele indivíduo vivenciou ou naquele momento, de uma vivência muito significativa para ele, ou na repetição dessas vivências ao longo da história dele. Entende? Então, o objetivo, ela não é a desativação do esquema. É realmente fazer com que o esquema fique hipoativado. E que o sujeito, então, consiga, através daquilo que ele vivenciou, que foi de um modo protetor naquele momento, que foi cristalizado para aquele momento, e que, a partir de uma psicoterapia, ele começa, então, a quê? A trazer outras formas de pensar sobre o problema que ele vivenciou, entende? Ou a própria sensação. A minha grande pergunta é, muito legal, mas e se você tem um fator traumático, como é que você lida com isso? Porque a gente tem a questão do trauma não só como uma questão cognitiva, mas como uma questão também subcortical, né? Naquele momento onde há a situação traumática, existe a formação de uma série de comportamentos procedimentais que vão ser a grande marca do estresse pós-traumático, né? As grandes pessoas que trabalham, por exemplo, com psicologia positiva ou com outras técnicas, né, tem um sinal que é a questão do trauma, percebe? Né? Como é que se faz essa ligação dessas duas coisas, né? Então, aí é o que eu penso muito do que eu aprendi com você, junção de técnicas, né? Porque o que ele chama pra gente, né? Ele não tem nenhuma técnica específica em que ele nos diga assim, olha, quando você estiver trabalhando com trauma, faça isso. O que eu acho muito diferente em TCC clássica de Beck para Jeffrey Young é o olhar da emoção. É fazer com que aquela emoção, aquele momento em que você acessa uma memória traumática, você faz o quê? O vazamento daquela emoção, né? Fazendo o quê? Com que o adulto saudável esteja ali fazendo o atendimento da necessidade daquela criança. Mas como é que você conjuga isso? Como que eu conjugo isso? O simples vazamento catártico talvez não seja suficiente para trabalhar mesmo, né? Traumaticamente. Então, como eu faço juntão de técnica e tem a formação em psicologia do trauma, eu uso PRI. Então, quando eu estou ali trabalhando com a memória, né, na verdade, o meu campo começa para além, porque eu já vou usando diagnóstico psicossensorial para entender a cena. Então, eu já tenho noção, mais ou menos, daquelas memórias ali, daquelas sensações que tiveram ali aprisionada no sistema límbico. Daí eu vou para a cena com o paciente, faço a reparatalização com ele, entendo as emoções que precisam ser vazadas e logo depois isso tudo com o PRI, né? Fazendo o processamento rápido ali da informação. Então... Tá roubando! Tô roubando! Tô juntando tudo! Né? Já não é mais terapia do esquema. Então, Gastão, é uma coisa que eu tenho discutido muito, sabe? A gente tem, até no último curso que eu fiz, que eu até partilhei contigo, que foi terapia focada nas emoções, que eu quero ser só psicóloga. Né? E eu acho que tem um estudo bem legal vindo novo aí, que é a psicologia baseada nas evidências, que ela foca muito nisso, o que funciona para o seu paciente, né? Então, vamos trabalhar com o que funciona. Mas, voltando um pouquinho na sua pergunta, o Jeffrey Young em si, ele não faz, realmente, assim, não tem uma técnica específica para trabalho de trauma. Renata, faço junção de técnicas porque eu tive a formação da psicoterapia de trauma. Então, eu agrego, né, e faço com que, principalmente esse olhar, né, porque no trauma tem algo que fica ali aprisionado no sistema límbico. Então, as técnicas que eu aprendi com você, elas são fundamentais para que eu possa estar fazendo essa desativação, essa diminuição da ativação do sistema límbico. Então, na verdade, o que você está fazendo é uma potencialização da terapia do esquema associando as duas coisas, é isso? Associando as duas coisas, isso. Associando as duas coisas. Até porque o que eu acho bem interessante
quando se vai a uma memória do paciente e quando você faz ali, né, esse entendimento do que faltou naquele momento para o paciente, é muito interessante. Como eu percebo no paciente, a resposta emocional do paciente é muito imediata, né? É tirar aquele paciente que ficou aprisionado naquela cena, vindo com o adulto. E outra coisa interessante, Gastão, que o Jeffrey Young propõe, é que o adulto saudável, nesse momento, ele é o terapeuta. Então, o terapeuta, ele entra na cena como um adulto saudável. Entende? Ele é que vai reparentalizar, dar àquela criança aquilo que lhe faltou, entende? Mais ou menos, explica melhor. Explico. Então, quando a gente está numa cena com o paciente, trabalhando, por exemplo, uma memória com o paciente, uma memória seja traumática a ela ou não, e aquele paciente está naquela sensação, né? Então, a gente volta o paciente à memória da cena ali que ele está tratando. Por exemplo, a criança, ela está numa escola e ela, então, está sendo criticada pelo professor ali. E naquele momento ali, ela coloca como uma experiência muito ruim na vida dela, porque ela foi criticada, todo mundo viu ela, né? E ela... Então, enquanto terapeuta, né, a gente volta à cena, quando o paciente está naquela cena bem regredido ali, a gente pede ao paciente que a gente entre na cena. Eu peço a ele que visualize o terapeuta na cena, entende? Então, o que ele chama desse primeiro momento não vai ser o paciente adulto que entra na cena para fazer a reparentalização. Quem entra na cena é o terapeuta. Né? É claro que a gente só vai poder fazer isso, Gastão, quando a gente já tem uma aliança terapêutica, quando já tem um vínculo formado com o paciente, né? Quando ele já consegue ver no próprio terapeuta realmente o adulto saudável para ele. Então, quando a gente vai ao cliente, né, vai ao paciente naquele momento e faz a reparentalização ali, dando a ele o que faltou, e o paciente, então, ele sente ali o que lhe faltou. Então, por exemplo, se ele estava numa situação de grande desamparo, ele se sente amparado. Se ele se sente desprotegido, ele se sente protegido. Então, em nível de técnica, é assim que a gente vai visualizando, entende? E aí as reações fisiológicas do paciente são, assim, imediatas. Imediatas. O alívio, né? E a gente deixa o paciente sentir. Né? A proposta é que ele sinta, que deixe sentir-se. Você consegue associar isso a outras abordagens, por exemplo, que a gente tem na formação em trauma? Seja com acupressão, seja com congelamento de imagens, ou com VKDT. Você consegue fazer esse link de terapia de esquemas junto com... Sempre. Sempre, Gastão. Assim, por exemplo, essa técnica, essa reparentalização, eu nunca faço ela sem deixar de fazer uma coerência cardíaca. Né? Porque... Uma coerência cardíaca que funciona. Oi? Gente, quem está assim com o microfone ligado, desliga aí, porque senão entra direto aqui, tá? A gente, quando a gente abrir para pergunta, vocês abrem o microfone, por favor. Pode continuar, Renata. Ok. Então, naquele momento que eu estou ali com o paciente fazendo esse trabalho com ele de uma revitalização, que a gente deixa ele sentir emoção, que a gente é o adulto saudável para o paciente, que a gente vai, então, ao encontro daquela criança que ele chama da criança vulnerável, né? Porque foi uma criança vulnerável naquele momento. Eu sempre faço realmente o link com as técnicas que eu aprendi na psicologia do trauma. Então, por exemplo, eu faço uma coerência cardíaca, eu peço à criança, né, naquele momento que acesse o coração, faço uma respiração, faço a oração. Outra técnica, como eu disse, o PRI, eu utilizo sempre o aparelhinho para fazer com
com esses tipos de memória, principalmente as memórias traumáticas. O próprio congelamento, né? O próprio congelamento é quando você vai passo a passo ali, né? Na cena com o paciente, entendendo a desensibilização com o paciente, seja na questão emocional, ou seja na questão cognitiva também, né? É o que eu venho fazendo. E terapia cognitiva, você consegue associar com as técnicas de terapia de trauma? Como é que você funciona? Então, Gastão, foi uma grande questão realmente que me esbarrou, porque quando eu fui trabalhar mais com a terapia cognitivo, eu me esbarrei no campo bem emocional. E aí as técnicas cognitivas em si, elas têm menos, vamos dizer assim, acesso. Eu percebo que a gente consegue acessar menos o paciente com os transtornos mentais ou até com o transtorno de personalidade. Então, hoje eu utilizo bem menos a terapia cognitivo-comportamental clássica. Por quê? Porque eu sei do sistema límbico. Porque eu tenho as memórias que são para além das autobiográficas e as memórias sensoriais. O que eu faço com elas? Aprendi contigo, o que eu faço com elas? Cognição, elas não te sensibilizam, né? Então, só memória cognitiva. Eu lembro dos cursos que você, né, sempre dizer simplesmente não vou sentir medo ou vai dar tudo certo, não funciona. Não funciona se a gente tiver um sistema límbico hiperativado. Não seria o suficiente, é isso? Não, não seria o suficiente. Quando é que você começou a entender isso? Quando eu comecei a entender que não seria o suficiente, quando eu te conheci. Então, né, quando você realmente traz um cérebro traumatizado, né? Então, assim, quando você realmente diz assim, olha o que acontece com o cérebro traumatizado, né? Porque se o cérebro funciona por eficiência para nos mantermos vivos, só a cognição vai chegar por último, né? Primeiro eu vou sentir, fazer realmente uma estratégia de sobrevivência para depois eu poder pensar. Uhum. O Jeffrey Young também fala disso. Isso também é legal na teoria do esquema, sabe? Porque ele vai para além de Beck, porque ele vai também no sistema límbico. Ele não tem técnicas específicas para fazer sensibilização, mas ele também tem essa pegada que me encantou. Porque quando eu fui só para TCC clássica... Deixa eu falar um pouquinho disso aí, que eu acho uma coisa muito interessante. Deixa eu botar o meu vídeo para o pessoal ver, que eu fixei no seu aqui. Vocês estão me vendo, né? Quando eu comecei a estudar estresse pós-traumático, né? Quer dizer, isso tem mais de 20 anos, talvez, né? Ou um pouco mais, né? A gente se deparou com algumas questões muito importantes. Uma delas, né, era que nós começamos a estudar um cara muito interessante, um neurologista americano chamado Robert Scare. Esse cara, inclusive, eu trouxe ele no Brasil durante 2 vezes já para dar alguns cursos para a gente, né? E quem assistiu, assistiu, né? Quem não assistiu tem a possibilidade, que a gente tem a possibilidade de fazer uma formação com ele pelo Sinapse, que é bem interessante, que a gente gravou um curso dele aqui. Mas o Scare trouxe, naquele momento, isso há talvez 10 anos atrás. Gente, tem alguém com o microfone aberto aí, por favor, fechar, porque senão interfere aqui. Tá? Entra aqui né? E há 15 anos atrás ele trouxe a questão da memória procedimental. Tá? O que seria a questão da memória procedimental? Para haver um trauma, tem que ter havido uma situação onde o cérebro acionou um processo de reação de emergência. O que é reação de emergência? A reação de emergência é quando o cérebro se encontra em perigo e ele aciona um mecanismo de coping que vem instalado dentro da gente,
que é um mecanismo de sobrevivência que se chama fugir, lutar ou congelar. Né? Isso que a gente aciona, qualquer mamífero aciona, qualquer inseto aciona, por quê? Porque ele vem carregado geneticamente. É uma reação de sobrevivência. E nós, humanos, ainda tentamos empatia e uma saída cortical. Quando isso não funciona, a gente aciona fugir, lutar ou congelar. Aí o Sker introduz uma coisa muito diferente, muito legal, porque ele fala o seguinte: naquele momento onde eu congelo, naquele momento onde eu vou bater o carro e a vida passa na minha frente assim, minha vida inteira, ali eu estou congelado. E naquele momento, o que acontece? Eu faço aquilo que a gente chama de uma memória procedimental. O que seria uma memória procedimental? Uma memória que, ao ser, que de alguma forma será acionada sempre que meu cérebro correr algum perigo. Olha que maluquice isso. Tá? E ele introduz uma coisa extremamente nova para a gente. O que seria essa introdução que ele traz? Né? É que nós temos duas formas de funcionamento cerebrais. Nós temos o aspecto cognitivo, que é aquilo que é o meu relato daquilo que acontece na situação traumática. Né? E eu tenho o aspecto subcortical, que é o acionamento de uma resposta de emergência diante a um pequeno gatilho sensorial ou qualquer gatilho específico, independente de eu pensar. E mais, né? Por nós sermos mamíferos, o nosso hipocampo ele faz um neurônio step, né? Para que eu acione mais rapidamente uma resposta de emergência durante uma situação de perigo. Né? O que acontece? Na verdade, quanto mais trauma eu tenho, mais trauma eu vou ter. Porque o meu cérebro fica todo condicionado a acionar respostas de emergência. Olha que maluquice. Né? Isso vai ao contrário do que até então a gente aprendia, né? Que bastaria eu corrigir algumas cognições disfuncionais, que isso seria suficiente para eu trabalhar as memórias traumáticas. É como a Renata falou, né? Se eu tenho uma terapia do esquema, né? Se eu associo ela a uma estimulação de PRI, que é uma estimulação de processamento rápido de informação, para quem não conhece, é um pequeno aparelhinho estimulador, você faz com a mão a estimulação de alguns pontos meridianos, que vai levar para o cérebro uma química do bem, uma química que vai desassociar medo, ansiedade, tristeza, e com isso eu consigo pensar. Né? Por quê? Porque se eu não faço isso, né, esse mecanismo subcortical, né, que funciona na amígdala hipocampal, sempre que ele acessa uma situação de perigo, ele paralisa o meu pensar. Uhum. E é interessante quando você... desculpa, Gastão. Aí que o Sker fala que as terapias cognitivas são pouco funcionais para, de alguma forma, atuar em cima de estresse pós-traumático. Embora quem conhece o meu trabalho sabe que eu uso muito de terapia cognitiva. Né? Uhum. Você pega eu sensibilizando um trauma mais cortical com o modelo de congelamento de imagens ou com VKDT, você vai ver que eu uso muito de correção de cognições, de muita terapia cognitiva. Mas por quê? Porque eu tenho o cérebro funcionando. Porque eu desativo, né, esse grande tsunami emocional que a memória procedimental promove, né? Que é muito interessante. O que você ia falar, Renata? Eu ia só complementar, porque assim, dentro da visão do que você está colocando, e aí é nesse momento que o indivíduo está vivenciando, né, alguma situação traumática em que realmente ele vai Renata, ter essa estratégia. Oi? Só um instantinho. Pessoal que está no Instagram, eu coloquei lá no Instagram a senha para entrar no Zoom, se vocês quiserem entrar, tá? Nós estamos filmando o Zoom, que a gente não conseguiu entrar no Instagram. Pode continuar, Renata. Lá no meu... Botei lá todas a reunião e a senha. É só entrar no meu Instagram que está lá. Tá? Continua, Renata. Então, quando você estava falando, eu fui fazendo essa junção
E é interessante de pensar que naquele momento que o indivíduo está vivenciando, né, essa situação traumática, é o que o Jeffrey Young diz que faltou aquela necessidade básica. Faltou aquilo que ajudaria aquele indivíduo para o desenvolvimento saudável dele, né? E quando você diz, né, do gatilho, né, como que é interessante a gente pensar também em terapia do esquema, porque você pensa que o esquema é para além de crenças, ele está ligado às sensações, né, que ele se afasta um pouco da terapia clássica ali, né, cognitivo-comportamental, porque ele diz que o esquema ele não é só uma crença, ele também está muito ligado às sensações. E aí, quando a gente pensa nessa memória procedimental, ela é muito interessante da gente fazer esse link, né? Então, assim, existe uma sensação vivenciada e como você mesmo colocou muito bem, que vai existir uma estratégia, né, de sobrevivência daquele indivíduo, que na grande maioria é o congelamento, né? Quando eu acesso aquela memória, e aí ele vai bem na tecla, eu vou no que ele propõe, mas não é necessariamente só o que eu trabalho, né? Porque eu faço junção de técnicas. Mas ele propõe que quando você vai a esse momento da vida do indivíduo em que ele vivenciou a memória, a conectar com essas sensações e deixar com que essas sensações elas sejam experienciadas, né? Porque ele fala muito da experienciação, de uma forma em que ele está num setting terapêutico, que ele está com um adulto saudável, em que ele está em um contexto externo diferente, também ajuda a trazer para o cérebro outra, ele reviver a experiência de outra forma, entendeu? Então é também um olhar interessante que ele propõe. Uhum. E como é que ele propõe trabalhar com as memórias procedimentais? Ele específico, ele não propõe memórias procedimentais, né? Assim, principalmente ele quando a gente pensa, né, principalmente nessas memórias procedimentais, se a gente pensa elas, por exemplo, nos primeiros anos de vida, né, do indivíduo, que é o que a gente mais encontra esquemas desadaptados aí nesse primeiro domínio que ele chama de rejeição e desconexão, né? Que é quando a criança experiencia uma grande desconexão com a figura cuidadora dela, né? E que gera um desamor, uma desproteção, um desamparo. Ele propõe sempre a ideia da gente acessar essa criança que vivenciou esse momento da vida dela, fazendo então uma nova circuitaria. Então, vou dar um exemplo, né? Naquele momento a criança ou ela pode contar ou ela pode ter uma memória sentida ali, por exemplo, de desamparo. E aí o adulto saudável, a gente pode fazer essa criança se conectar, por exemplo, com aquela sensação fria no corpo, por exemplo. E aí a gente vai com um adulto saudável e dá à criança aquilo que ela faltou, por exemplo, um colo. Né? Isso tudo que ele chama de trabalho de imagens mentais, Gastão. E aí, nesse momento... quase como se fosse até um psicodrama interno, né? Algo parecido. Muito. Né? Não, sim. Não, é um psicodrama, sim, concordo plenamente. Então, assim, e esse adulto saudável, ele então vai dar à criança aquilo que lhe faltou. E se a gente fala de memórias mais sensoriais aí, a gente joga essa sensação toda para o corpo e diminui cognição, entende? Então, se a gente está, por exemplo, trabalhando com um indivíduo que ele precisa se reconectar com uma sensação de amparo, eu não vou falar muito, porque naquele momento que ele precisa sentir o amparo. Então, sente o calor, sente o colo, sente o abraço. Então, é reconectando com sensações. Uhum. Não, é legal. Né? Seria... A questão básica que talvez tem que estar atentos, né? É porque quando você tem uma memória traumática, só fazer esse approach não adianta, precisa de algo a mais. Uhum. Que é o que você está falando. Né? Quando você faz a junção de técnicas, você faz um exercício mental, mas estimulado com uma estimulação de processamento rápido de informação. Né?
Isso é muito E o que é interessante. interessante, Gastão, assim, né, também pensando na formação de trauma, e algo também que eu estive com você e aprendi, e é algo que eu utilizo muito em contexto terapêutico, que é o diagnóstico psicossensorial. E ele é um atalho, assim, fantástico, assim, desde o dia que eu te conheci, que eu te vi fazendo aquilo, e assim, eu falei, eu quero viver isso também. E eu vivenciei com você e aprendi, assim, é algo que realmente te conecta, às vezes, com a memória que o paciente ainda nem detectou. É muito legal isso, entende? Então, quando a gente vai na emoção do paciente, eu digo, olha, a avaliação me mostra isso. Como é interessante a conexão com a memória. Às vezes ele nem está lembrando, Né? né? Só porque tem muita gente, às vezes, que não conhece essas ferramentas que a gente está falando. Né? O Ah, tá. diagnóstico sensorial é um. Deixa eu só colocar eu aqui. O diagnóstico psicossensorial, ele é talvez dos cursos que eu dou, eu acho que é o mais difícil, né? Porque ele exige um nível de intuição maior do terapeuta, né? Eu vejo que as pessoas que são mais cognitivas, mais racionais, são as pessoas que têm mais dificuldade de trabalhar com o diagnóstico psicossensorial, né, no dia a dia. E o que é o diagnóstico psicossensorial? É como se tivesse uma leitura corporal daquilo que a pessoa sente, né? Utilizando de cinesiologia aplicada associada a meridianos energéticos, onde cada meridiano é um órgão e cada órgão um sentimento, né? É como se eu tivesse uma leitura privilegiada do paciente sem que ele me fale, né? Dentro da premissa que nós somos especialistas em mentir para nós mesmos, o corpo não mente. Uhum. Então, quando ela fala de diagnóstico psicossensorial, né, eu acho que fico muito feliz quando eu vejo alguém que está usando isso, porque às vezes você tem uma dificuldade grande, né? E o diagnóstico te dá caminhos tão bacanas, tão diferenciados, mas ele exige de você um nível de intuição maior, né? Uhum. Não é fácil. E sabe o que é legal também? Assim, o que a gente tem, né, discutido tanto quando a gente pensa em TCC e a gente vê esses movimentos acontecendo, né, Gastão? Então, vem Beck, traz a TCC clássica, e a gente vê uma segunda onda nascendo aí com novos olhares, e a gente vê as terceiras ondas nascendo, e acredito que daqui a pouco vai ter a quarta onda aí das terapias cognitivas, né, comportamental. Mas a terceira onda, em relação à primeira, ela nos chama para esse campo emocional. E isso é muito legal, que você está chamando de intuição, é realmente uma entrega que o terapeuta tem que ter naquele momento com o seu paciente, né? E eu acho que é um pouquinho para além mesmo só da intuição, né? Eu penso que também é uma relação Muito terapêutica ali. interessante para falar sobre isso, que é a inteligência de primeira ordem, né? Aham. Que é uma Uhum. inteligência um pouco além que todos nós teríamos que ter. Uhum. A inteligência de primeira ordem seria essa visão um pouco além que nós temos. Eu acho que ela está muito ligada à questão do amor, à questão da coerência cardíaca, à questão Uhum. dos campos energéticos, né? Na verdade, eu sei muito mais sobre o outro do que eu acho que sei, né? E isso é intuição, isso é inteligência de primeira ordem. Quantas e quantas vezes a gente não escutou isso que a gente chama de inteligência de primeira ordem e perdemos na vida, né? Isso é muito interessante se pensar, né? É, São os novos conceitos, são os novos paradigmas em psicoterapia, né? Não eu dá acho que é isso. para a gente trabalhar como se trabalhava em 1920, Uhum. né? Eu acho que o mundo mudou, as pessoas mudaram, né? E eu acho que as práticas elas têm que ser reformuladas e rápidas, né? Nós precisamos já de uma quinta onda, acho que a terceira está pouco ainda. Eu também acho. Mas olha, eu fiz um curso semana passada, Uhum. que é a terapia focada nas emoções. Nossa, sim, você vê que tem muita coisa que ainda vai, né, que a gente ainda vai pensar enquanto psicoterapeuta, e
isso que você está trazendo, que é a gente pensar, e onde me faltou, por exemplo, quando eu vou ao encontro da terapia cognitivo-comportamental, que é realmente a questão sensorial, que é a questão emocional, né? Quando eu fiz a formação em hipnose também, né, a gente tinha uma técnica bem interessante que era através da emoção achar memória. Então é através da emoção que a gente acha memória, né? E aí quando eu reconecto com você, Você só consegue fazer uma regressão se você tiver emoção. Sem emoção, se você, não. pois é, Embora eu né? pouquíssima regressão, acho que a gente tem ferramentas hoje muito mais interessantes para trabalhar Sim, com regressão, né? Quando a gente, concordo. quando a gente trabalha com diagnóstico de idade, quando a gente trabalha com técnicas mais atuais, né? O conceito de regressão fica até um pouco desatualizado, em certo sentido. Sim, o que eu aprendi de regressão há anos atrás, assim, é muito diferente do que a gente utiliza hoje. É quando, e por exemplo, na terapia do esquema, ele nem fala em regressão, ele só utiliza imagens mentais. Uhum. Mas nada mais é do que você é um aspecto regressivo do indivíduo, mas não com aquela formalidade que a gente viu há anos atrás, não é mesmo? Não sei, Né? né? Para ele não consegue. Você consegue fazer alguma relação também entre terapia do esquema e estado de eco? Então, olha que interessante. Vamos lá na minha caminhada, né? Porque tudo foi bem associando com técnicas. A terapia do esquema, então ele começa, o Jeffrey Young, então começa a entender como trabalhar com os pacientes. Ele começa trabalhando com os transtornos de personalidade narcisistas, depois vai para os borderlines. E ele começa a ver essa técnica para além, realmente, dos transtornos. Então, quando ele começou a trazer o que ele chama das necessidades, né, emocionais não atendidas, elas vão gerando domínios. O que a gente chama disso, né? Se a gente tem o que ele chama ali de 5 necessidades para ser atendida, que é a questão mesmo da conexão, autonomia, limites mais realistas, a espontaneidade, conexão com o seu direito de ser validado enquanto pessoa, né? Aceitação. Então ele diz o seguinte: então dessas necessidades que elas são necessárias para o desenvolvimento do indivíduo, quando isso não acontece, há uma desadaptação. Nessa desadaptação, a gente gera, então, 18 esquemas, né? Então, ele começou a entender, então, que quando a gente está utilizando transtornos de personalidade, não dá para a gente utilizar um trabalho terapêutico com 18 esquemas. E aí ele, então, começa a utilizar o que ele chama de modos esquemáticos. Os modos esquemáticos me fazem pensar muito na terapia do ego. Por quê? Porque esses modos são agrupamentos que ele coloca dentro dos domínios, né? E aí, então, ele coloca isso como pequenos selfies, né? Que o indivíduo, então, ele vai ter, né? Então, por exemplo, o que ele chama ali dos modos pais, né? Os modos pais são vozes internalizadas ou de criticidades muito alta, punições que aquela criança vivenciou, ou pais hiperdemandantes estão sempre solicitando algo à criança. Então, essas vozes internalizadas no indivíduo são pequenos selfies, né? Então, são partes que moram no indivíduo. Deixa eu só E explicar aí, para o pessoal o que é uma terapia de estado de eco, que muita gente talvez nem tá. saiba o que é, Uhum. né? O que a gente chama de terapia de estado de eco, né? Existe aquilo que a gente chama do grande traumatizado, né? Aquela criança em que houve um grande trauma, um abuso sexual na infância, uma perda muito importante na infância. Tem que ter havido um trauma muito grande na situação da infância. Esse trauma muito grande faz uma partição interna, né? É como se esse indivíduo, para sobrevivência, a defesa primária do trauma, ela se chama dissociação, é quando o sujeito separa a emoção daquilo que viveu para que ele consiga suportar aquele momento de muita ansiedade. Quando você tem um trauma muito grande que ultrapassa completamente o suporte de uma criança diante do trauma, ela parte internamente.
né? E essa criança começa a fazer o que a gente chama de pequenos egos internos que não se associam. Tá? Eu sou o Gastão terapeuta, eu sou o Gastão professor, eu sou o Gastão pai, eu sou o Gastão marido, eu sou o Gastão que joga tênis, eu sou o Gastão que tem amigos. Né? Mas eu não sou o mesmo Gastão em cada uma dessas situações que eu vivo. Isso quer dizer que eu tenho múltiplas personalidades? Não. Isso quer dizer que eu sou a união saudável de todas as minhas partes. E nesse grande dissociado, o que acontece? É como se não houvesse associação saudável entre as partes. É como se esses pequenos estados de egos ficassem partidos dentro deles. Né? O que a gente chama de terapia de estado de ego? Esse sujeito está no sistema de saúde como se fosse um grande deprimido, ou uma depressão maior, ou como se ele fosse bipolar, ou como se fosse esquizofrênico, né? Com história de inúmeras internações, né? E esse sujeito, nada funciona com ele. Ele te procura porque você trabalha com algo diferente. Né? O que você faz? Você faz uma terapia dessas partes internas. Você faz uma associação dessas partes internas. Né? Faz com que ele seja a união saudável de todas essas partes. E depois você trabalha. Né? Esse trauma que originou essa grande dissociação que forma os estados de ego. Né? E o pessoal da terapia do esquema usa algo parecido nesse sentido. Parecido. Não é isso, né? Então, porque na verdade ele não associa a formação dos modos esquemáticos a um evento traumático, né? Ele propõe que esses modos, né, eles são a junção dos esquemas desadaptados, que não necessariamente tenha sido um trauma, pode ter sido uma vivência repetitiva na vida daquele indivíduo que consolidou aquela maneira dele pensar sobre algo. Entende? Então, por exemplo, quando ele chama do modo criança, a gente tem um modo criança saudável, tem a criança saudável, né, que ele chama lá da criança feliz, que é a criança que, na maioria das vezes, ela foi atendida nas necessidades básicas dela, mas também tem as crianças, por exemplo, a criança vulnerável, que foi uma criança muito desprotegida, muito desamparada. Tem a criança zangada, que é aquela criança que não foi atendida nas necessidades iniciais dela. Tem a criança impulsiva, né, que não vivenciou limites realistas, né? Então, quando ele chama desses modos esquemáticos, são junções desses esquemas para trabalhar muito do que você está colocando aí, porque houve essas dissociações, e harmonizar, né? Tem uma professora, a Ana, que ela diz o seguinte, que dentro dos modos, dos trabalhos de modos, um dos modos que a gente mais ativa no paciente é o modo adulto saudável. E ela compara esse modo adulto saudável como se ele fosse um maestro, tentando afinar os outros modos. Por isso que a ideia, Gastão, não é que a gente desative um esquema, que a gente acabe com o esquema, mas que harmonize essas vozes, né? Para que esse paciente realmente ele possa atender as necessidades através desse adulto que ele aprende a ser para ele, né? Com uma harmonia interna. Eu gosto muito de comparar, quando eu explico isso ao paciente, daquele filme Uma Mente Brilhante, que era o esquizofrênico John Nash, que tinha, né, as vozes ali, claro que a gente está falando de uma patologia, mas que quando ele entende ali a patologia dele, ele começa então a harmonizar aquelas vozes ao ponto dele afastar, né? E ele vai afastando, e no final do filme, quando ele está lá recebendo o prêmio, aquelas vozes estão lá no canto, né? Então é o que eu coloco quando a gente consegue fazer então essa harmonização dos esquemas. Para quê? Para que eles não fiquem sendo hiperativados na nossa vida, porque um esquema é aquela lente que eu coloco, na verdade, que eu coloco porque me foi ensinada, porque eu experienciei a vida dessa forma, porque eu experienciei as relações dessa forma, e eu só enxergo desse jeito. É assim que eu vou ver a minha vida. Então, a gente vai oferecendo ao paciente um leque de outros óculos para que ele possa enxergar a vida. E esse outro, que inicialmente a gente, enquanto terapeuta, é para ele o adulto saudável, o modo adulto saudável, por isso eu sempre bato na tecla, batia, né, porque atualmente eu não estou mais na docência,
era a importância do terapeuta estar em terapia, né? O psicólogo tem que fazer a terapia. Isso é algo muito significativo quando a gente pensa num bom trabalho terapêutico também. Porque a gente vai desenvolver esse adulto saudável, né? Para o paciente. Eu vejo que as pessoas que fizeram curso comigo, que passaram pelo processo também terapêutico, né? Eles têm algo diferencial em termos dos outros que não passaram, porque eles passaram pela experiência. Uhum. Eles sabem exatamente o que se sentiu naquele momento. E nisso você consegue ser mais efetivo. Né? Sim, isso. Eu vivenciei isso com você, né? Então, isso realmente, quando você está vivenciando a técnica, isso faz realmente essa conexão muito maior com o seu paciente. Isso uma grande diferença terapêutica na hora de executar a técnica. Você sabe o que o cara sente. Você sabe exatamente. E outra coisa que foi para mim, Gastão, quando eu vivenciei isso com você, e quando eu fui trabalhar isso na minha clínica, além dessa segurança assim, de poder conectar mais com o meu paciente, também me sentir segura do processo acontecendo, entende? A gente entende aonde vai chegar. E eu lembro também muito de você falando, e eu acho que essa é a grande questão enquanto terapeuta, é a gente saber o que está fazendo. Né? É a gente saber o que a gente quer desenvolver com o nosso paciente, entende? Então, assim, é algo também muito significativo em processo terapêutico. Quando eu estou utilizando uma técnica, o que eu quero atingir com esse paciente? Né? É aquilo que você sempre falava da memória cortical, da memória subcortical, por que eu estou aplicando isso? Aonde eu quero chegar com isso? Então, o raciocínio clínico, ele é imprescindível. Eu diria fundamental, né? Eu tenho que saber. Sim, sim. Né? Porque senão eu fico no ensaio e erro, né? Que eu acho que Sim. É a grande armadilha das terapias mais cognitivas, né? Eu vou fazer isso porque eu acho que vai dar certo, né? Uhum. Será? O que está acontecendo? Quem é seu cliente na frente? Né? O que ele está passando? O que tem de cortical e o que tem de subcortical? Né? Uhum. E além da questão do amor, né? Além da questão da empatia, da questão da disponibilidade. Tem uma coisa que eu falo muito, que eu acho que é uma coisa muito legal. Né? Eu acho que o que faz a grande diferença do terapeuta é a postura amorosa. Né? É quando eu me comprometo com o outro. Né? E nesse comprometimento com o outro, eu consigo ser mais efetivo enquanto terapeuta. Né? Não adianta eu saber só técnica, né? Se eu não sei fazer um silêncio respeitador, né? Se eu não tenho uma escuta amorosa, né? Se eu não sei, de alguma forma, ter essa relação empática com o meu paciente. Né? Uhum. Eu queria mudar um pouquinho de assunto. Nosso tempo deve estar acabando aqui, especialmente no Instagram, mas se acabar a gente retorna de novo aqui no Instagram, não tem nenhum problema com relação a isso não. Eu queria falar um pouquinho de ressignificação. Tá? Uhum. A gente trabalha com dois conceitos. Uma ressignificação química, tá? Que se faz procedimental, que tem uma ligação com essas novas teorias do bem, né? Com essa nova forma de trabalhar, com essa abordagem mais subcortical, com essa questão da neuroterapia, né? Como fazer o cérebro processar mais rapidamente a informação disfuncional. Mas a gente tem que trabalhar sempre em dois sentidos. Na ressignificação química procedimental e na ressignificação cognitiva. Então, um bom trabalho terapêutico se faz nos dois níveis. Não adianta apagar a brasa se eu deixo o fogo cognitivo aceso. Não adianta apagar fogo cognitivo se eu deixo a brasa subcortical acesa. Né? Isso vai, de alguma forma, reacender trauma 7 ou 8 anos depois. Essa é a experiência que a gente tem em terapêutica. Ressignificação cognitiva significa transformar dor em sabedoria para a vida. Um trauma desensibilizado, ele tem que significar alguma sabedoria para a vida. Como que você acha, Renata, que tanto a terapia cognitiva quanto a terapia do esquema pode nos ajudar nisso? Então, enquanto você estava falando, Gastão, eu me lembrei de uma vivência muito significativa com um paciente usando realmente, né, o acesso de uma memória com ele. E aí, quando eu estava naquele momento trabalhando com a criança vulnerável dele, eu perguntei para ele o que ele necessitava.
E ele diz: eu queria que meu pai não tivesse morrido. Eu quero que você traga ele de volta. E eu, sendo adulto saudável para aquele paciente, eu não poderia dizer a ele: eu vou trazer o seu pai de volta. E eu disse para ele, que é o que a gente resgata ali dentro de um limite realista para o paciente, eu disse para ele: isso a gente não pode fazer. Isso a gente não pode. O que eu posso é estar aqui com você nesse momento para viver a sua dor. Junto contigo eu vou estar para viver a sua dor. Eu sei que está muito difícil para você o que você está vivendo, mas eu estou aqui com você. Porque também demandava naquele momento um amparo para aquele paciente. E era uma cena muito difícil de reviver, de se conectar e ressignificar. Não é realmente fazer com que esse sujeito fantasie, né? Porque era realmente uma fantasia, mas dar a ele um novo sentido para a dor. Então, quando a gente pensa em trabalho de esquemas, né, quando a gente também pensa, né, acessando essa cognição, é realmente dar um sentido para aquela experiência. É como a gente vê nessa leitura, né, da terapia do esquema, porque quando eu estou vivendo aquele momento difícil da minha vida, seja traumático ou não, eu vou entender aquele momento daquela forma e aquilo vai se tornar uma verdade absoluta para mim. E eu vou, ao longo da minha vida, repetindo isso. E essa repetição é uma abertura das feridas emocionais. Então, quanto mais eu repito, mais eu vou me ferindo. Quanto mais eu repito, mais eu vou me ferindo. Enquanto a gente, então, vai ao paciente... Né? É verdade. Isso. Eu acho que Quando a gente vai ao paciente com isso, só para concluir, quando a gente vai ao paciente no acesso da dor dele, daquilo que ele mais tentou evitar, né? Porque também nos modos, a gente entende os modos evitativos do paciente, que ele mais tenta evitar com protetor desligado, com hipercompensações, ele está tentando evitar aquela dor. E a gente vai, então, dizendo para ele: eu vou na sua dor com você, você não vai estar mais sozinho. Além dessa relação que é estabelecida, né? O silêncio amoroso, respeitador, né, é tudo no processo terapêutico. Não precisa de palavras, né? Precisa apenas da sua presença afetiva e efetiva. Tem uma pergunta, eu vou até responder ela, porque eu me achei interessante aqui, né? Que ela pergunta: até num abuso é possível achar um sentido maior, o transformar dor em sabedoria da vida? Eu acho que tudo que acontece na vida, não importa o que seja, tá? Por pior que seja, eu acho que é para ensinar a gente a viver, né? Eu acho que essa visão de mundo é fundamental para qualquer terapeuta. Né? E por mais que haja dor, por mais que haja, né, um peso nessa relação, é sempre possível um nível de aprendizado. Né? Eu falo muito para os meus clientes que tem um ditado antigo que é o seguinte: Deus tira o telhado, mas deixa as estrelas. Tá? Mas a gente tem que ensinar para as pessoas a olhar para as estrelas. Senão elas ficam vendo só a falta de telhado. Né? Então, em tudo que se vive, em tudo que se passa, eu acho que há sempre uma forma de se aprender a viver. Né? Eu acho que é possível sempre que a gente tire algum ganho, por pior que seja a situação que a gente vive. Né? Nós estamos no meio de uma pandemia horrorosa, né? No meio de uma coisa que ninguém esperou que a gente ia viver. E, de alguma forma, eu acho que isso vem para mudar o mundo, para mudar as relações, para mudar a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de viver. Né? Isso é interessante se pensar. Né? Muito legal. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Renata? Então, eu me lembrei de um texto que você mandou para mim quando eu vivenciei uma dor muito difícil na minha vida, e você sabe, né, que foi o meu primeiro aborto. E aí você me mandou aquela metáfora sobre o sal, né? O sal no copo e o sal no lago, né? Então, se eu coloco esse sal no copo e bebo, vai ser muito difícil.
né? Porque eu vou sentir o gosto do sal. Mas se eu coloco esse sal num lago e beber essa mesma quantidade de água eu não vou sentir. Então, diante de uma dor muito, muito grande, é a gente trazer sentidos, né? E maiores para aquilo que a gente vivenciou. Então, mesmo no abuso, né? E quando a gente também pensa no abuso, né, Gastão? A gente também tem que pensar aquilo aconteceu também de uma forma para se chegar a isso, entende? Né? Então, tem questões transgeracionais, tem questões, às vezes, de negligência, tem questões de não aceitação. Então, assim, quando a gente pensa no abuso, a gente está pensando só na situação, que é muito dolorosa, né? Mas você acabar com a dor, e é possível a gente acabar com a dor, já é um grande ganho, já é um ganho fundamental para as pessoas. Gente, o pessoal que está no Instagram, daqui a pouquinho vai acabar, que o tempo está acabando. Eu vou reiniciar de novo, então vocês entram de novo, tá legal? Não fica e Gastão, preocupado. e sabe o que é interessante, né? Através da pergunta também, quando a gente está vivenciando um trauma, mesmo que seja de abuso, né? Que é um dos bem difíceis da gente trabalhar em terapia, quando a gente trabalha com essas memórias, né? Procedimentais e vai trabalhando com as técnicas que você já nos ensinou aí, você já vai desativando realmente essa parte, né, subcortical. Isso já traz um corpo menos ativado em trauma. Isso, com certeza, já vai fazendo uma neuroquímica diferente também. Então, para a gente acessar essa ressignificação, já fica muito mais fácil, né? O que a gente vê, muitas das vezes, é o paciente usando, aí eu já vou usar a terapia de esquema, usando modos de enfrentamento para a dor muito desadaptados. Então, ele vai o quê? Fazendo com aquela ferida, ela vai o quê? Sendo realmente, eu diria, que uma ferida, quando ela não é cuidada, né, ela vai necrosando. Se eu deixo aquela ferida ser tratada, né, e a Teresa Hobbes fala, né, toda ferida, quando a gente deixa ela cicatrizar, ela cicatriza. Aí eu volto na sua ideia também da coerência cardíaca, da questão da autocura, né, onde a gente tem um corpo potencializado em autocura. Então, se a gente consegue olhar para essa ferida, a gente realmente consegue com que a dor, né, com que ela seja cicatrizada e a dor não seja mais doída, né? Porque é diferente uma cicatriz de uma ferida, né? Eu acho que todas as dores são passíveis de trabalhar, né? Eu acho que todas as feridas são passíveis de cicatrizar, né? Eu acho que existem na vida situações muito difíceis, né? A vida não é assim, a vida é matar um leão todo dia, né? E isso, a gente tem que aprender, né? De alguma forma, a viver com essas coisas sem a menor dúvida. É interessante, eu atendo as adolescentes e uma das perguntas que eu faço para o adolescente é assim, o que de pior pode acontecer diante disso que você está trazendo? E eles sempre colocam, eu vou sofrer. Mas isso é parte da vida. Mas eu vou ficar triste, mas isso é parte da vida, né? E que a gente... Eu acho que essa é a grande sacada entre a terapia TCC do esquema, porque a gente vai conectar com a emoção. A gente precisa conectar com ela. Ela é parte da nossa experiência. Não dá mais para você se ausentar das emoções. Elas são inatas, elas são adaptáveis. A gente precisa delas, né? Renata, vamos abrir para as perguntas, né? Para o pessoal que está no Zoom, o pessoal que está no Instagram também pode fazer, né? O que vocês gostariam de perguntar, de saber, né? Vocês podem abrir o microfone de vocês agora, tá? Quem quiser. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta especificamente? Eu vou ter que sair, queria fazer uma pergunta muito rápida, né? Sou César de Vitória. Como é possível estabelecer esse link, ainda que seja o terapeuta, e acho que esse é o papel mais difícil, como é que uma criança vulnerável
pode ser linkada com adulto normal, né? Esse trauma, esses 30, 20, 10, 15 anos de anormalidade, né, em função de um trauma, como é que nós vamos lidar com esse adulto normal, enfim, né? Esse adulto completo, total, enfim. Ele não será necessariamente um adulto vulnerável também? César, sua pergunta é ótima. Quando a gente pensa no trabalho terapêutico e aquele paciente está de frente para a gente e está trazendo as demandas dele em terapia, seja relacional, profissional ou pessoal, e aí a gente está vendo para além daquele adulto, né? Porque quando ele chega para a terapia, possivelmente ele não vai estar no modo adulto saudável. Ele vai estar enfrentando a vida com os mesmos recursos que ele utilizou quando ele era criança, entende? E aí o processo terapêutico, primeiro, é fazer com que ele consiga ver no terapeuta a possibilidade de uma reconexão com as vivências da infância. E aí, nesse processo de exposição dessa criança, né? Vamos dizer assim, seja através das memórias dele, seja através das crenças, seja através das atitudes que esse indivíduo vai ter para a vida, a gente vai abrindo um leque para ele poder pensar. Por exemplo, em crenças de desamor, em crenças de desvalor, né? Para quê? Porque ao longo do processo terapêutico ele aprenda a ter uma flexibilidade cognitiva, ele esteja um leque de ideias e de sensações que não foram experienciadas na infância dele. E aí é essa transformação. Então, quando ele chega para a terapia, ele não está no modo adulto saudável e nem no modo criança feliz, pensando numa leitura que a gente pensaria num processo onde a gente quer chegar com esse indivíduo. Ele vai estar ou muito impulsivo, então ele vai estar, por exemplo, com atitudes de grande impulsividade, por exemplo, impulsividade para jogos, entendeu? Então ele vai estar num funcionamento adaptado para aquele momento experienciado da vida dele lá na infância. E a gente, enquanto terapeuta, dá a mão para ele e vem ajudando ele o que a desenvolver recursos, sensações e crenças para transformar ele no próprio adulto saudável. Entendeu? Não, entendi. A minha dificuldade é entender como é que o terapeuta vai conseguir ser o adulto saudável para uma criança vulnerável. Tá. Tem um... Eu acho que falei isso nas 2 lives para trás. Né? Tem um teórico que chama Van der Kolk, que é um dos caras muito bacanas em estresse pós-traumático, né? Que ele fala o seguinte: o trauma é o aprisionamento no passado. Eu estou vivendo isso aqui, ó. Estou com vocês aqui, tá? Mas a minha cabeça está paralisada lá aos 4 anos, quando eu tive o abuso. Né? O trauma é uma grande camisa de força que me aprisiona no passado. A minha cabeça é de 4 anos. E o que ele fala é uma coisa muito legal. Na verdade, o que a gente faz é um grande trabalho de libertação. Né? É proporcionar ao sujeito largar aqueles 4 anos de trás e viver o presente. Né? Essa é a possibilidade, mas esse trabalho tem que ser feito em 2 níveis, tanto no cortical quanto no subcortical. E isso é possível. Né? E complementando, César, quando você pergunta assim, como o terapeuta vai ser para o paciente, aí eu volto um pouco na ideia de que o terapeuta também ele tem que estar conectado com o seu próprio adulto saudável. Então, o processo terapêutico é importante, o estudo é importante, supervisão é importante, conhecimento da técnica é importante. Então, assim, o terapeuta ele vai estar num processo profissional ali para o paciente, né? Ótimo. Eu queria... Não, foi muito bom. Na verdade, para mim ficou muito claro. Né? Acho que o grande desafio, primeiro, é o terapeuta ser saudável, né? Com toda essa carga aqui. Mas agradeço muito a vocês, parabenizo a sua exposição, Gastão. Eu vou ter que sair agora em razão de outro compromisso. Não, um prazer. Mas certamente no próximo convite eu volto. Aliás, já tenho curso com você, viu, Gastão? É verdade. Não se leva porque... Enfim, mas muito obrigado, boa noite a todos. Alô. Tem uma pergunta aqui, Renata, deve ser uma aluna sua, não sei, Abril, né?
como poderia esclarecer, né, a importância da terapia da regressão no aspecto do trauma, né? Não seria mais interessante uma terapia do esquecimento em caso de abuso? Você quer que eu fale? Aí eu vou deixar você falar e depois eu falo. Porque essa pergunta eu acho que vai mais de acordo com tudo que você já sabe. A gente vai falar de neurociência aí, né? A questão é a seguinte, né? Quer dizer, a gente não usa regressão para desensibilizar trauma, tá? Essa é a grande questão, tá? A hipnose não é uma ferramenta de primeira ordem no sentido de desensibilização de traumas, né? Até falando um pouquinho disso, um pouquinho antes disso, né? Para ser muito sincero, eu uso muito pouca regressão no consultório, né? Porque eu acho que com as ferramentas que a gente tem hoje, com o mapeamento de trauma, com a ideia de um diagnóstico de idade, de um diagnóstico psicossensorial, né? A ideia de uma regressão fica até um pouquinho ultrapassada, né? Por quê? Porque a gente tem como hoje, pontualmente, chegar lá no hospital trauma, mapear rapidamente em poucas sessões e fazer uma programação de tratamento, né? Quando se usa um mapeamento de trauma, às vezes você sabe a primeira e a última sessão que você vai fazer, né? E, na verdade, eu acho que ferramentas como o continuamento de imagens, como o CardioMind, que a Renata falou, né? Como a utilização de processamento rápido de informação, é possível. Mas tem um caso, às vezes, que o sujeito só quer fazer hipnose, ou a hipnose é a ferramenta que funciona, né? Existe uma forma de trabalhar com hipnose, não com regressão, mas sim com um protocolo muito parecido com o protocolo de CardioMind, de coerência cardíaca, onde a gente faz a desensibilização com hipnose, com estimulação de PRI, mas utilizando a ferramenta coerência cardíaca associada. Essa é a única possibilidade que eu vejo de associar as duas ferramentas e ter um resultado muito bom terapêutico. Não é que hipnose não funcione, né? Você tem técnicas mais atuais, mais funcionais em termos de neurofuncionamento hoje para trabalhar com terapia, né? Hipnose é muito bom para você mudar um sistema de crença, hipnose é muito bom quando você associa com terapia de esquema, né? Mas tem algumas coisas que a hipnose tem um limite, né? E eu acho que hoje um terapeuta tem que conhecer de neurociência e saber quais são os limites da ferramenta que ele usa, né? E sabe o que é interessante nessa pergunta também, Gastão, que ela faz? E aí eu me lembrei dos seus cursos, quando a gente, então, trabalha realmente a memória subcortical e ela vai ficando despotencializada e ela naturalmente vai sendo afastada. E esse afastamento é como um recurso. Então, não tem como a gente trabalhar com esquecimento. Então, quando a gente pensa, não tem como. O que é uma terapia de trauma? Eu vou te falar o seguinte: terapia de trauma, para mim, é, de alguma forma, extinção de memória. Aí você me pergunta, é possível você extinguir um abuso sexual? Que a pessoa nunca mais lembre sobre isso? Não, impossível. Não. Né? Mas eu posso extinguir a dor. E por isso E eu falo de extinção de memória. Se eu extingo a dor, eu paro com aquilo que é o alimentador da memória. E ela vai perdendo, ela vai perdendo informações, e ela vai perdendo dor com o tempo. Né? E com o tempo você vai se lembrar daquilo, mas sem dor, com o mínimo de detalhe possível, como aquilo que você almoçou um ano atrás, possivelmente. E é interessante quando a gente também pensa na ideia da cognição, né, Gastão? Porque naquele momento ali da memória, eu tenho ideias, né? Eu tenho pensamentos automáticos ali, eu fiz uma consolidação de uma única estratégia de sobrevivência. Então, também, quando eu estou trabalhando com aquela memória, eu também estou tirando aquele indivíduo, né? Ele precisa entender que naquele momento ele sobreviveu, mas não é a única forma de sobreviver. Existem outras formas de sobreviver para além daquela estratégia, né? Então, realmente, o esquecimento ele não é parte de um trabalho de trauma. Não dá para esquecer, né? Porque, na verdade, não é esquecido por quê? Porque a gente tem um neurohormônio fundamental que é noradrenalina. Né? E a cada gatilho ele está te lembrando que aquilo existiu, por isso não se esquece, por isso não se extingue. Né? Então, Sobrevivência. sobrevivência, não tem jeito.
Nós viemos nesse mundo para sobreviver. Na verdade, nós somos grandes sobreviventes. E o mundo está nos mostrando hoje isso. Né? Essa pandemia, essa maluquice que nós estamos vivendo aí no nosso dia a dia. Mais alguma pergunta, gente? O pessoal do Zoom pode ligar o microfone e fazer. O Zoom nos permite ser mais interativos, como o César participou. Né? O pessoal do Instagram tem uma pergunta aqui. Quando um paciente tem muitos sintomas físicos devido a traumas, a desensibilização do trauma elimina esses sintomas físicos? Foi a Evelyn, né? que perguntou isso. Essa é uma boa pergunta. Tá? Eu falo isso muito na terapia do trauma. Existe um conceito chamado dissociação somática. O que é uma dissociação somática? A dissociação somática é quando o corpo paga o preço do trauma. Tá? Nossa defesa primária diante de uma situação traumática é a dissociação. A dissociação é a separação da emoção daquilo que aconteceu. Isso aqui é fogo, isso aqui é gasolina. Um terapeuta menos experiente vem cá e quebra isso, une essas duas coisas. Ele faz um incêndio, faz uma catarse, faz uma aberração, que vai, de alguma forma, aprofundar, vai aumentar o potencial traumático. Hoje a gente sabe que catarse e aberração está na contramão de sensibilização traumática. Tá? Quando você tem, especialmente, traumas onde existe um envolvimento corporal ou traumas muito iniciais, isso provoca com que o corpo seja marcado com uma memória. Né? E quando eu tenho um gatilho traumático, por exemplo, se eu for assaltado por alguém de boné branco e eu vejo alguém de boné branco, isso me dá uma sensação de pânico, de ansiedade. Né? Quando você tem uma dissociação somática, isso vai para o corpo. Né? Se eu sou assaltado por alguém de boné branco e eu vejo um boné branco, eu tenho uma dor específica, que pode ser de uma enxaqueca a uma dor paralisante na perna. Né? Isso se chama dissociação somática. E aquilo vai sendo repetido, vai fazendo a circuitaria, e essa circuitaria, o que vai acontecer? Quanto mais eu aciono, mais ela de alguma forma vai crescer. Tá? Uma coisa muito importante, Evelyn, eu falei de uma informação que tenha passado desapercebido por vocês. Alguém tem que fechar o áudio de alguém. A dissociação somática, quando você te sensibiliza na linha da vida com trauma, ela é a última coisa que vai desaparecer. Muitas vezes o cliente não fica no processo todo de trauma porque essa dor ela não tranquiliza, ela não diminui. Tá? Mas o que eu te falo é o seguinte, continua, vai até o final, reafirma para o sujeito que você vai conseguir, porque quando você conseguir sensibilizar tudo, essa dor vai desaparecendo por si só. Né? Porque ela não tem mais razão para existir. Né? Dor e trauma é uma das maiores dificuldades que a gente tem no trabalho terapêutico. Né? E todo mundo que trabalha com trauma há mais tempo, tem muita gente aí como a Lília, como a Renata, como a Patrícia, que estava aqui no Instagram, né? Sabe do que eu estou falando. Né? Aquilo vai ser a última coisa a desaparecer. Para nós terapeutas é mais complicado os sintomas de dor. Quer falar alguma coisa, Renata? Não, só complementando, né, essa ideia mesmo desse corpo, né, que ele vai armazenando essas informações. E a dor é até interessante da gente pensar, porque ela é um gatilho para a gente pensar muito em trauma, né, Gastão? Porque se eu for fazendo, então, se a célula vai fazendo esse banco de dados aí, dessas repetições de trauma e gera essa dor aí, a dor já é uma sinalização interessante para a gente pensar em memórias traumáticas, né? Um tipo de sintoma que a gente chama de fibromialgia traumática. O que é uma fibromialgia traumática? Os sintomas são perfeitos de fibromialgia, tá? Mas ela é causado por uma situação traumática. A gente sabe hoje, né, que às vezes perdas muito iniciais de vida, criança que perde uma mãe, que perde um pai muito cedo, Dor, né? Muito cedo. 4 anos, né? Ele tem a tendência a formatar esses sintomas, né? Sempre que vocês pegarem um paciente fibromialgico, né, que vocês suspeitarem que possa ser um trauma, né, pesquisem se não houve uma grande perda na primeira infância.
Né? Uhum. Isso é uma coisa muito interessante, porque normalmente há, né? E enquanto você não sensibiliza aquilo, aparece. É o que a terapia, é, Uns é o que a caras... terapia do esquema chama. Desculpa, falhou. Desculpa. Pode falar. Cortou aqui para mim, eu achei que você tivesse. Cortou a internet aqui. Você está falando uma coisa tão interessante, porque quando a gente pensa no primeiro domínio dentro da terapia do esquema, ele chama da conexão, né? Ele chama ali no primeiro esquema desadaptado, é a desconexão e a rejeição. E ele é formado bem na primeira infância, com os nossos cuidadores, né? Então, se eu vivencio essa perda, vai acontecer uma desconexão. E essa desconexão não é só relacional, ela é física também, né? Então, o corpo ali vai sentir essa cisão, essa desconexão, e a dor ali ela é visível. Então, essa observação de dor e perda é muito significativa, principalmente das figuras realmente iniciais ali da infância, né? Os cuidadores ali. Os vínculos seguros, né? Tem uma poetisa, até do Espírito Santo, que fala que dor é lágrima endurecida, né? Já ouviu escutar isso? Não, que lindo. E eu acho que é justamente isso, né? A dor é aquilo que, de alguma forma, não pôde ser chorado, né? Não pôde ser visto, né? Então, é uma coisa muito interessante de se pensar, né? Como é que vocês abordam isso em termos de terapia do esquema? Em relação à dor, a essas conexões físicas, então, quando muito dentro do que você está colocando mesmo, né? Dessa memória que o paciente, então, das vivências, na verdade, né, que ele teve, esse acionamento ali de memória, vão sendo armazenados nas células, né? As células vão recebendo essas informações. É como se criasse realmente um banco de dados ali, e esse banco de dados, ele é vamos dizer assim, uma reatividade do corpo ali dentro de uma estratégia de sobrevivência. Então, a ideia realmente é acionar essas memórias, entender realmente essa conexão entre a memória e a sensação, né, a emoção, porque toda emoção também ela te conecta a uma reação do corpo, né? Então, o que é tristeza para mim, é onde eu sinto a minha tristeza, não é a mesma forma como você sente a tristeza. Então, identificar esse trilho, né, não só do sentimento, mas da sensação corporal, ele é importante. Então, como foi sentido isso? Aonde você sentiu isso? Né? É um trilho que a gente vai caminhando na terapia do esquema. Tem uma pergunta aqui que ela é um pouquinho difícil, né? Que ela falou qual a conexão entre a catarse e a síndrome de Dick Hammer. Você sabe o que é a síndrome de Dick Hammer, Renata? A síndrome de Dick Hammer é uma coisa rara, né? Que acontece, né? Que são o acionamento de alguns mecanismos biológicos, né? Como se fosse uma pequena catarse mesmo, diante de uma situação inesperada. Né? É como se o corpo ativasse alguns programas biológicos para lidar com a situação estressante. Né? E é muito parecido com uma situação catártica. Né? O Scher, que é a minha grande referência em dissociação somática, ele nunca fez nenhuma relação entre a síndrome de Dick Hammer e estresse pós-traumático, embora a gente possa fazer. Eu acho que a gente tem que fazer um grande diferencial aí, o que é Dick Hammer e o que é o que a gente chama de uma reação de abreação, né? Onde você acionou a situação errada. Tem uma coisa muito interessante que a gente pode pensar, inclusive em cima de Dick Hammer, que é o seguinte. Existe uma situação chamada vulnerabilidade. A gente sabe hoje, né, que a resiliência e a vulnerabilidade de uma pessoa está muito ligada à experiência inicial de vida, especialmente a gravidez dela e até o 8º mês de vida. Né? Eu acho que sempre que você tiver um derrame, você tem que, de alguma forma, avaliar como foi a gravidez dessa pessoa, como foi o primeiro ano de vida até o 8º mês, quando ela começa a estranhar, porque ali uma parte importante do cérebro
começa a funcionar, que é o nosso cérebro avaliador, ligado ao pré-frontal, né? E quanto mais a criança tem carinho, quanto mais a gravidez é desejada, mais resiliente ela se torna, né? E o contrário também é verdadeiro. Quanto pior a gravidez, quanto mais situação de risco a pessoa passa, mais dificuldades e mais vulnerável, mais acionamentos biológicos vão acontecer, que muitas vezes podem ser confundidos com a síndrome. A síndrome é algo muito específico, né? E de um muito difícil diagnóstico, né? Sempre que aparece esse tipo de coisa no meu consultório, eu às vezes apanho para achar, né, onde que eu tenho a síndrome, onde que eu tenho uma vulnerabilidade grande. Né? Eu acho que todo bom terapeuta tem que estudar muito, não tem jeito, cara. Cada dia você tem umas síndromes novas, umas coisas mais diferentes, né? E você tem que fazer essa associação entre o que você já sabe e essas coisas aí para a gente conseguir realmente um resultado bacana terapêutico. Acho que está respondido, não tá? Quer falar alguma coisa, Renata? Não, só complementando, realmente eu não conhecia a síndrome, mas quando você coloca, né, a importância dessa vinculação afetiva, amorosa e conectada, né, na primeira infância, vai muito de encontro a essa necessidade que vai estar ligada a uma segurança, que vai estar ligada à empatia, que vai estar ligada a isso que você colocou como resiliência, né, como realmente deixar esse sujeito mais preparado para passar por uma segunda necessidade que ele vai ter, que é um momento mais exploratório e autônomo para o mundo, né? Então, essas primeiras conexões, elas são muito significativas, né? Para essa segurança emocional que esse indivíduo vai ter. Fundamentais, né? Eu acho que a mulher devia ter 1 ano de licença maternidade, né? Então, Gastão, depois que estudei com você, eu acho que a gente tinha que ter 3. Para as memórias, né? Como a gente está falando das memórias autobiográficas, depois dos 3, eu acho que eu ainda tinha que ter os 3. Para deixar uma base bem consolidada. Vocês querem me perguntar mais alguma coisa, gente? O pessoal do Zoom pode abrir o microfone, comentar, falar. Boa noite. Cláudia, né? Cláudia. Tá bom, Renata. Tá joia, querida. Eu tô aqui, assim, babando e muito feliz mesmo, viu? Parabéns, viu? Nossa, a gente vai se identificando com todas essas ansiedades de buscar ferramentas, de querer fazer um trabalho que tenha um resultado realmente eficiente e eficaz, né? Então, assim, eu tô assim, encantada mesmo. Parabéns mesmo, Renata. Bom te ver. Mas aqui, vocês falaram também um pouquinho a respeito da questão dessa sensibilidade, dessa escuta amorosa, desse silêncio respeitoso, dessa empatia. E a respeito da intuição, dessa percepção que o terapeuta precisa de estar atento, né, para poder fazer. Isso seria a questão da neuropercepção também? A gente está aberta a essa questão de uma sensibilidade mais aprofundada? Você está falando de neurocepção ou de neuropercepção? Neuropercepção. São 2 coisas um pouquinho diferentes. Tá. Quer falar, Renata? Então, eu acho que vai um pouco de encontro, se eu não estiver muito enganada, né? E, Cláudia, isso que você colocou, né? Eu acho que são 2 pontos, né? Daquilo que a gente vai percebendo, tateando com o paciente dentro de uma, eu diria assim, de uma visão relacional e a outra de uma visão mais cerebral, mais intuitiva. E eu acho que a gente precisaria das 2, se eu estiver muito enganada. Gastão, complementa aí. Tanto a neurocepção quanto a neuropercepção. Eu acho que... Vamos colocar mais um ingrediente aí, né? Vamos lá. Conceito de neurocepção. Tá? Esse é um conceito muito interessante, né?
que seria a neurocepção? Seria a minha percepção maior. É aquilo que o meu cérebro percebe, é aquilo que o meu corpo percebe, mas que não é processado pelos meus aspectos cognitivos. Tá? Que está muito ligado ao que a gente falou de inteligência de primeira ordem, que está muito ligado ao que a gente falou também da questão da intuição. Né? O que acontece? Quanto mais a gente trabalha com essas técnicas que nos exigem sair um pouquinho da caixinha, sabe? Que nos exigem trabalhar menos com ensaio e erro, trabalhar com esses novos conceitos de neuroterapia, mais aumentam a nossa neurocepção, mais aumenta a nossa percepção do outro e mais aumenta o que a gente chama dessa doação maior, né? Eu acho que eu desejar que um cliente mude é, às vezes, mais importante do que aquilo que eu falo para ele. Né? Eu acho que esse é o grande diferencial do grande terapeuta. Né? Porque, além da técnica, ele tem a relação empática de desejo, é o compromisso do outro. É muito parecido com aquilo que a gente chama de Ho'oponopono. Na medida que você me traz o seu problema, ele começa a ser meu. Na medida que você me traz o seu trauma, ele também começa a ser meu. E nós juntos somos muito mais capazes de vencer esse momento do que apenas você. Eu estava assistindo um filme ontem na Globo, A Cabana. Vocês todos devem ter assistido esse filme. Né? Quem não assistiu, assista. Muito bacana. Né? E aquela coisa, cara, eu acho que ser terapeuta é mostrar para o sujeito que você está ali junto com ele, cara, que ele não vai sozinho, que nós somos mais fortes do que ele e que nós vamos conseguir superar esse momento. Né? E eu acho que esse é o grande diferencial do bom e do grande terapeuta. Né? E eu dou uma pitadinha na terapia do esquema porque a gente vai mostrando que eu e ele juntos vamos contra o esquema. Né? Como toda essa gama, né, que foi dada a ele, entende? Porque ele aprendeu, não foi ele. Então a gente vai dar a mão ali, vamos juntos contra aquele esquema ali, aquilo que ele foi te ensinado, aquilo que foi depositado em você, entende? Isso também é uma questão que o terapeuta do esquema vai lá, ele é seu esquema, ele não é você. Ah, gente, vocês hoje vão me fazer chorar, viu? Alguém comentou qual o filme? É A Cabana, tá? Que é o filme que passou ontem na Globo. Muito bonito. Você sabe que eu nunca tinha assistido? Né? É mesmo? Sabe aquele filme Lindo. Que está na sua lista de assistir? Você nunca assistiu esse? Eu falei, gente, que oportunidade. Né? Pandemia, acabou. Ele é um filme lindo. Legal, né? Dá pra gente brincar com os estados de ego ali, né, Gastão? Né? Que todos, se a gente pensar, eles têm a função do adulto saudável, né? Eu acho que sim, mas eu acho que a questão do acompanhar o cliente, de você ser esse outro, vamos junto, eu estou com você. Aquilo que o Erickson falia, minha voz estará com você te acompanhando nesse processo. Né? Que eu acho que é tudo no processo terapêutico. Né? E cada vez mais a gente tem visto. Né? Eu tenho estudado muito algumas coisas muito diferentes ultimamente. Né? A questão da minha fala numa situação traumática, como o meu tom de voz é capaz de te sensibilizar mais rápido numa situação traumática do que um outro tom de voz. Né? A questão de quanto mais amoroso você tem uma relação, na sua relação terapêutica, isso não é dizer para o cliente te amo, não, tá, gente? Eu acho que não é por aí. Quando eu falo amoroso, é essa escuta sincera, esse comprometimento com o outro, né? O cliente sentir que aquilo foi feito especialmente para ele. Né? Quanto mais amoroso, mais potência eu tenho na minha intervenção terapêutica. Né? Que são as coisas que me chamam muita atenção hoje, que eu tenho estudado e que eu acho que é para onde caminham os novos processos de terapia. Tá? A gente tem que sair um pouquinho dessa questão de apenas de correção de cognições e buscar essa quinta onda, né? Essa quinta onda da amorosidade, da mudança, de algo a mais que pode ser feito. Né?
E eu acho que para onde a gente caminha, para onde a gente vai, né? Eu tenho chamado isso de terapias do bem, né? Já é quase um upgrade da terapia do trauma, que é muito legal. Né? Que é a intervenção quimicamente inteligente, que é a intervenção amorosa, que é o meu comprometimento com o outro, e que vai muito além do que simplesmente a questão da positividade, do fluir, né? Que são coisas muito novas que a gente tem que pensar. Né? Bom, gente, o papo está muito bom, muito agradável. Tá. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã conversando, mas nós temos que encerrar. Né? Ai, gastou saudade! Ficaríamos... Muito bom essa troca, né? Essa troca profissional, esse olhar assim, né? Que de alguma forma a gente vai conversando, né? Eu pensei muito nisso nesse ano, né? Tanta gente bacana que passou pelas formações, né? E que tem tanto a contribuir, né? E que a gente pode pegar para estar batendo esse bate-papo. Foi tão legal, né? Como o último foi legal, como o que a gente teve com a Tati foi muito legal, né? E que eu acho que favorece essa troca, né? Quer dizer, hoje não existe uma ferramenta perfeita, existe um bom terapeuta com várias ferramentas, né? E sabe integrar isso, né? Eu fico vendo você integrando terapia do trauma com terapia do esquema, né? O pessoal que está integrando constelação com terapia do trauma, fazendo um trabalho lindíssimo, fazendo acupressão junto com constelação, usando processamento rápido de informação junto com constelação, fazendo umas coisas muito diferenciadas, muito bacanas e mais efetivas terapeuticamente, né? Eu acho que o mundo é isso, né? Eu acho que é a associação de técnicas favorecendo o bem-estar, favorecendo saúde mental, né? E favorecendo o compartilhamento de conhecimento. Hoje se vende muito conhecimento, né? Eu acho que quando eu faço um curso social como esse que eu estou fazendo de depressão a R$50, isso é compartilhamento de conhecimento, entendeu? Isso é botar as pessoas com mais ferramentas, né? E isso é fazendo um mundo melhor, né? Que é muito legal, que é muito diferente, né? De tudo que a gente pensa. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Lilian, Cláudia, né? Todo mundo que está aqui presente, Lídia, Maria Carmen, Marcela, todo mundo aí do Instagram, né? Obrigado pela presença de vocês, né? E a gente vai ter mês que vem, vamos falar de hipnose e terapia do trauma, vai ser muito legal. Né? E também a gente vai ter um de criança, que eu não sei quem vai vir não, mas alguém muito legal. Né? Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Obrigada. 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 Tchau, gente. Tchau, até mais. Obrigada.